principais pilares do emagrecimento definitivo, do emagrecimento duradouro. É isso aí. Antes, como a gente está começando agora, tem gente que está se conectando, vamos dar 2 minutinhos para o pessoal aí se conectar e não perder nada da live. Você que já está online, clica aqui, digita da cidade que você é, e se você já é meu aluno, se faz tempo que você me conhece, e se você gostaria de treinar comigo. Muita gente sofre com o emagrecimento. A escolha desse tema de hoje foi pensado nas pessoas que têm aquele efeito sanfona, que emagrecem, depois voltam a engordar, começam a atividade física e desistem, ou começam a fazer a dieta, começam a fazer exercício, mas parece que não sai do lugar, fica desmotivado, não entende o que está acontecendo. Então hoje a gente vai falar sobre os 5 pilares que norteiam, que sustentam o emagrecimento saudável e duradouro. Tá certo? Como está muita gente chegando, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Paulo Ricardo, aqui da Dr. Fit. Trabalho na área da educação física, do treinamento, de atividade em academia há 25 anos. Sou formado em educação física, tenho especialização em biomecânica, em treinamento, em condicionamento e bioquímica e fisiologia do exercício. Tenho mestrado na área da educação física também. Então, eu tenho uma longa jornada trabalhando sempre com essas questões do emagrecimento, da atividade física, da estética, da performance. E tudo isso eu venho trazer hoje um compilado de forma simples para a população leiga, para você entender que, às vezes, o emagrecimento ele não é um bicho de 7 cabeças, mas alguns detalhes fazem muita diferença. Tá certo? Escreve aqui se você já sofreu com o efeito sanfona. Se você já foi uma dessas pessoas que emagreceu, voltou a engordar, emagreceu, voltou a engordar de novo. Tá certo? Isso é mais comum do que se imagina. Tá? Então, quais são os 5 pilares do emagrecimento sustentável, do emagrecimento duradouro? Primeiro, é uma alimentação inteligente. O segundo, um exercício eficiente. O terceiro, é um sono reparador. O quarto é o manejo do estresse. A saúde mental, como saber lidar com o estresse. E o quinto é a constância, geração de hábitos e manutenção do propósito. Esses 5 pilares vão te nortear e fazer com que você atinja seus objetivos aí e nunca mais volte a engordar. Você entendendo, sabendo o porquê de cada um, você vai saber lidar com toda essa situação e emagrecer. Vamos começar pela alimentação. Eu quero salientar aqui que eu não sou nutricionista, tenho cursos extracurriculares de nutrição esportiva, mas não sou nutricionista. Então, não vou entrar muito nesse mérito, seria muito antiético da minha parte, mas vou falar algumas coisas para você entender o que é importante na alimentação. Em primeiro lugar, precisamos quebrar esse tabu de que fazer dieta é passar fome. Muito pelo contrário. Você vai fazer escolhas inteligentes ao invés de passar fome. Tá certo? Imagina o seguinte. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você é um carro de alta performance. Um carro potente. Você colocaria uma gasolina ruim no seu carro?
Acredito que não, né? Então, por que comer produtos industrializados, junk foods, embutidos, enlatados, multiprocessados? Não faz sentido. Então, você precisa comer proteína de forma adequada, a quantidade ideal, isso é um cálculo feito pela nutricionista, eu não vou entrar nesse mérito, mas você precisa comer carboidratos complexos, gorduras boas, abacate, azeite, castanhas, enfim, minerais, frutas. Então, a alimentação ela é feita de escolhas inteligentes. Você vai fazer um déficit calórico, trabalhar em cima do seu metabolismo, mas de forma inteligente, criteriosa. Você não vai passar fome. Você vai talvez restringir um pouco a quantidade calórica do seu dia, mas fazendo escolhas inteligentes, não passando fome. E distribuir ao longo do dia estrategicamente os alimentos de forma inteligente. Isso é o que vai fazer você ter saciedade durante o dia e evitar você ficar beliscando, comer muito impulsivamente. Essa distribuição de forma inteligente é o que vai fazer você ter o equilíbrio na alimentação. Outra dica que eu falo para todo mundo, se possível, fazer as suas porções, deixar preparadas as suas porções, as suas marmitas, as suas refeições, para que você não precise apelar para um fast food, para um delivery, alguma coisa do tipo. Isso ajuda você a não quebrar a dieta, a não fugir da dieta. Então, essas pequenas coisas que são simples te ajudam e dão o suporte necessário na caminhada toda, na sua jornada. A alimentação inteligente é muito mais fácil de ser feita do que você imagina. Comer saudável, por vezes, é até mais barato do que você comer porcaria. Caloria vazia, alimentos industrializados, processados, e assim vai. Tome muito cuidado com os fins de semana, que são, esse ano, por exemplo, é um ano que vai ter muitos feriados prolongados. E aí, às vezes, o feriado não é um feriado. Começa na véspera do feriado. Já começa no dia anterior. E se estende. E aí você fala, já que eu comi, agora eu vou comer no seu. Isso não pode acontecer. Então, mais para frente eu vou falar sobre a constância, que é muito importante também. Mas que fique aqui claro, que a alimentação não é baseada, a dieta em si, não é baseada em passar fome. É comer escolhas inteligentes em horários estratégicos. Isso você tem que botar na sua cabeça. E você não vai passar fome. Muitas vezes você vai comer até mais do que você comia. Só que alimentos melhores te dão mais saciedade. Então, você vai perceber que você está comendo com mais qualidade. E sim, não é quantidade, e sim qualidade. Esse é um ponto, marque bem isso. O segundo ponto do nosso pilar é o exercício. Tá certo? Antes de eu falar do exercício, comente aqui para eu saber qual é a sua maior dificuldade na dieta. Se é controlar o doce, se é comer a proteína, a quantidade ideal no dia, se é fugir do delivery, do disque de pedir as coisas, ou se controlar no final de semana. Comenta aqui qual a sua maior dificuldade, tá bom? Para a gente saber. Deixa eu tomar uma água aqui e a gente vai falar sobre exercício agora. Muitas pessoas me perguntam o que é melhor, aeróbico ou musculação? A grosso modo. Aeróbico, quando a gente fala aeróbico, é bicicleta, esteira, elíptico, corrida na rua, natação, tudo que não seja musculação, tá? Bom,
para o emagrecimento, nós temos que fazer ambas atividades, mas de forma inteligente. O que acontece? Digamos que você está querendo fazer dieta, está acima do peso. Se você está acima do peso, é porque você não vem fazendo muito exercício, tá? Então, você vai começar o exercício, você não tem, se você não está fazendo exercício, você não tem muita força. Certo? Analogia? Bom, você precisa construir músculo para ter mais força. Para quê? Para levantar mais pesos. Levantando mais pesos, você gasta mais energia. Você não tem músculo, você não tem força, potência para correr. Você tem que fazer caminhada. Então, a corrida vai gastar mais energia. Então, você primeiro precisa ganhar músculo para ficar mais potente, conseguir desempenhar o exercício com mais intensidade. Então, essa construção parte do quê? De fortalecimento e melhora da musculatura. Quanto mais músculo você tiver, você vai estar mais forte, vai desempenhar com mais intensidade o exercício, vai queimar mais caloria. E também, o próprio músculo gera um certo aumento no metabolismo basal. Tanto quanto o exercício é mais intenso, você vai ter mais músculo, isso vai fazer com que você, mesmo quando não está treinando, tenha mais consumo de energia do que as pessoas que não têm músculo. Isso é fato. O aumento do metabolismo basal pelo ganho de músculo não é tão significativo, mas é um aumento. Importante que você saiba que quanto mais músculo você tiver, maior o seu desempenho no exercício, e quanto maior o seu desempenho no exercício, maior o seu gasto calórico. Então, o músculo é essencial. Se você quer emagrecer, você tem que desempenhar o exercício com mais intensidade. Para desempenhar o exercício com mais intensidade, você precisa ganhar músculo. Então, impreterivelmente, a musculação faz parte da caminhada de quem quer emagrecer, da jornada do emagrecimento. É impreterível treinar musculação. Força. Isso vai otimizar e muito o seu emagrecimento. Então, o aeróbico vai ajudar você a recuperar entre os intervalos das séries da musculação, o seu coração vai bombear mais sangue, vai dar um aporte melhor, as contrações vão ficar mais vigorosas. O coração trabalhado com o cardio vai dar o suporte necessário para o seu músculo desempenhar mais. Então, tudo isso é um conjunto. Trabalham em conjunto. Inclusive, isso é feito no estúdio, a gente faz aqui, um trabalho em conjunto. Por isso que, quando você treina só o cardio, dificilmente você ganha massa muscular. E aí, você chega num ponto que você estagna, você não evolui mais com aquilo. Então, um complementa o outro e o casamento disso é o sucesso, é o emagrecimento. Tá? Agora, para a gente entender o seu momento, toda a audiência e todo mundo que está assistindo, comenta aqui do que você gosta mais. Aeróbico, corrida, bicicleta ou musculação? Não vale falar que você não gosta de nenhum, hein? Isso não pode, tá bom? Mas que você entenda que um complementa o outro. E a união dos dois potencializa você a oxidar mais gordura e emagrecer. Isso que você tem que entender. Então, não tem como fugir de fazer os dois. O importante é ser feito os dois. Tá? Agora, o momento de se fazer, eu aconselho a fazer a corrida, a parte cardio, o aeróbico, após a musculação. Eu vou falar aqui rapidamente, um termo um pouco mais técnico, mas eu acho que cabe bem aqui nesse momento. Quando você inicia a atividade, o seu nível plasmático de glicose está mais alto, você tem mais açúcar no sangue. O seu organismo está com o glicogênio estocado, e aí você passa a usar essa glicose circulante no início da atividade, que é uma energia boa, uma energia forte. Tá? E
Nesse início, nesses 10, 15 minutos iniciais, você está recrutando, está usando toda essa glicose do sangue e glicose contida no músculo para manter a atividade. É uma energia forte, uma energia poderosa para você, é ideal para você levantar peso, para você fazer força. O processo oxidativo, ele vem ocorrendo, mas de forma lenta, certo? Ele vem ocorrendo de forma lenta, por isso, nesse momento inicial, é melhor que você faça a força. E aí, quando você tiver lá pelos seus 30 minutos, 40 minutos de atividade, você já vai estar com o processo oxidativo em alta, e é nesse momento ideal você manter a atividade com uma intensidade mais baixa, que é o aeróbio moderado. E você vai manter por mais tempo oxidando gordura. Você vai fazer o aeróbio na faixa de queima calórica, de queima de gordura. Por quê? Porque você baixou os seus estoques de glicogênio e glicose plasmática, não vai ter tanta força para fazer atividades vigorosas, mas o cardio você consegue fazer com uma intensidade moderada durante um tempo, oxidando gordura. Por isso que é ideal fazer o cardio depois. Você pode usar o cardio como pausas ativas, como estratégias no meio do treino de força. Sem problema nenhum, até é bom, potencializa o treino. Mas o aeróbico de baixa intensidade, de longa duração, você deixa para o final. Espero que vocês tenham entendido que o momento do cardio de meia hora, de um pouco mais de tempo, com baixa intensidade, é depois. Se você fizer antes, você vai estar fazendo um cardio de baixa intensidade no começo do treino, gastando a glicose que você tem, e depois você não vai ter força para fazer um exercício mais rigoroso. Então, cardio de baixa intensidade no final do treino. Combinado? Agora, digita aí se você sabia dessa dica e se você faz o cardio antes ou depois da musculação. Agora, nós vamos falar sobre o sono. O nosso terceiro pilar é o sono. O sono tem um papel fundamental na nossa vida, que é restaurar todos os processos inflamatórios, todas as microlesões, tudo o que é de ruim que aconteceu no nosso corpo. No momento, na noite, no sono, nosso corpo faz uma faxina, ele remove todos esses metabólicos, toda essa sujeira, e você acorda, digamos assim, novinho em folha. Então, é durante a noite que você tem essa reparação tecidual, por isso o sono é muito importante. Pessoas que sofrem com sono irregular, que não atingem o sono profundo, que têm despertares frequentes, geralmente não atingem o sono profundo, não tem a liberação do GH, tem aumento do cortisol circulante. E isso vai influenciar, porque o cortisol é um hormônio que faz você acumular gordura. Vou falar mais à frente um pouquinho mais dele, mas é um hormônio que faz você, é um hormônio de estresse, faz você acumular gordura. E se você não dorme, você tem um aumento da grelina. Grelina é o hormônio da fome. É o hormônio que faz você ter vontade de comer. Se você não dorme, não tem um sono profundo, você tem aumento da grelina. E aí você passa a ter mais fome. Junto com o aumento da grelina, ocorre a diminuição da leptina, que é um outro hormônio que é responsável pela saciedade. Então, quando você não dorme, além de você ter mais fome, você vai comer compulsivamente porque você não se sente saciado. Esse hormônio age na saciedade. Então você quer comer mais, você quer comer comidas palatáveis, comidas gostosas, você quer comer comidas, digamos, às vezes calorias vazias, o que te dão prazer momentâneo. E aí é onde você ataca as calorias vazias que não deveriam ser feitas, seriam aquelas escolhas inteligentes que nós comentamos no começo. Por isso o sono é muito importante para regular tanto a grelina quanto a leptina,
e você não ter tanta fome e comer razoavelmente e se sentir saciado. O sono reparador é muito importante. Além da formação do GH, que o GH é um hormônio do crescimento e um hormônio que faz você queimar açúcar. Você faz gastar o açúcar circulante aí na corrente sanguínea. Tá certo? Então, o sono, ele é importantíssimo para a nossa saúde. Invista no sono, invista em dormir cedo, se possível, mas 1 hora antes de você ir para a cama, cortar eletrônicos, a luz do quarto tem que ser uma luz baixa, evitar bebidas com cafeína, Coca-Cola, café, chás, que contenham cafeína, assim, próximo chocolate, depois das 6 horas da tarde, eu aconselho, para tudo gerar um clima mais tranquilo, para você conseguir ter uma boa noite de sono, um sono restaurador. Isso vai te ajudar a ter um dia mais produtivo no dia seguinte. Tá? Então, essa parte do sono, muita gente negligencia. E ela é muito, mas muito importante. Tá? Escreve aí como é o seu sono. De 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu sono? Tá? Seja sincero, hein? Seja sincero com você mesmo. Se você não quiser escrever aqui, não tem problema. Mas no seu consciente, como está o seu sono? O quão você olha para ele e você está atento a isso, está trabalhando para o seu sono ser bom? Quais as ações que você vem fazendo para ter uma noite de sono saudável, um sono restaurador? Feita aqui a minha pergunta. Tá certo? Tomar mais um golinho de água. Agora nós vamos falar sobre a saúde mental. Como eu comentei anteriormente, quando estamos estressados, a nossa tendência é aumento da grelina, diminuição da leptina. Então, a gente tende a ficar com mais fome. Tá? E às vezes, a gente, nessa loucura de trabalhar, chega no final do dia, você está estressado, você fala, não, eu mereço comer tal coisa. É uma recompensa. É um gatilho de recompensa. Isso é um perigo. Tá certo? Por quê? Porque você vai comer, não vai se saciar e vai acabar comendo além do que devia. E aí vai entrar todo um ciclo onde você vai acabar gerando sempre essas recompensas. Eu mereço porque eu fiz isso, eu mereço aquilo porque eu fiz isso, eu mereço aquilo porque eu fiz aquilo. Tome muito cuidado com isso, tá certo? No nosso looping de trabalho, de estresse, de correria do dia a dia, geralmente a gente acaba até gerando uma certa ansiedade e comendo compulsivamente. Isso é um estresse elevado, cortisol alto. Não vai ter. O cortisol alto vai fazer você acumular gordura, vai dar aumento de açúcar no sangue. Toda essa situação vai fazendo você ganhar peso. E isso, a longo prazo, vai gerando gordura visceral. Então é todo um ciclo que faz com que você esteja mais cansado, mais desanimado, não tenha vontade para fazer as coisas. Uma opção é você ter um hobby, uma válvula de escape. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de contato com a natureza, caminhar, ler. Descubra o seu hobby. Muita gente tem o hobby de fazer exercício, de andar de bicicleta, de nadar, de fazer musculação. Então, descubra uma coisa que te dá prazer.
que seja prazerosa para você, se possível uma atividade física, que vá fazer com que você se sinta relaxado, você se sinta bem. Muitas pessoas, por exemplo, preenche às vezes um vazio ou é uma válvula de escape, ter um pet, ter um cachorro, um gato, um animal de estimação, vai deixar você um pouco mais relaxado, aliviar as tensões do dia a dia. Você precisa achar um ponto de equilíbrio para você eliminar as tensões do dia a dia. Esse manejo dessas tensões do dia a dia vão fazer com que você fique mais equilibrado na dieta, mais pontual nas suas refeições, consiga se controlar, comer direito e se manter firme na dieta. Uma coisa muito importante é saber encarar as situações e ter serenidade. Só que essa confiança, ela só vem com o tempo. E o exercício te ajuda a melhorar a autoestima, melhora a oxigenação do seu cérebro e te deixa mais confiante. Então, o exercício é um coadjuvante poderoso na saúde mental. Invista em atividade física, a musculação ajuda muito a formação de miocinas que vão melhorar a atividade cerebral. Isso é um ciclo todo virtuoso. O exercício, o sono e a alimentação. Você vai ajudar você a controlar o estresse. E isso vai fazer com que você resolva melhor as situações, porque muitas vezes são situações simples que nós imaginamos N dificuldades quando a coisa não é tão difícil assim. Só ter um pouco de paciência que ela se resolve. Tá certo? Agora, quero saber de você se você é uma pessoa compulsiva, se você come emocionalmente. Escreve aqui, eu como, se você é uma dessas pessoas. Nós estamos indo agora para o nosso quinto pilar, que é a constância, criação de hábitos. Uma coisa que precisa ficar clara aqui, que você não precisa ser perfeito. Perfeição não existe, tá certo? Não se cobre tanto, não queira ser perfeito. O importante é ser constante. Já ouviu falar no 80-20? É uma regra simples. 80% de constância e 20% de flexibilidade. Ou seja, escapou um pouquinho, volte rápido para sua constância. Ou seja, você foi no jantar, foi no aniversário, comeu uma pizza, no dia seguinte, volte para sua dieta. Ficou cansado, vai no treino, nem que você não treine 100%, mas mantenha uma constância. O importante não é ser perfeito, é ser feito. O feito é melhor que o perfeito. Mantenha sempre o ritmo. Não quebre a corrente. Isso é o mais importante. Criar o hábito leva tempo. Ninguém emagrece 10 quilos em um mês. É uma sequência, é uma jornada, é um processo. Então, pense o seguinte, hoje falei, saí da dieta um pouquinho, e amanhã já volta da dieta de novo. É muito mais fácil você retornar depois de uma escorregadinha do que você passar uma semana chutando balde e depois você vai querer recomeçar, vai ficar muito mais difícil. Então, 80-20. Falhou um pouquinho? Tudo bem. Vamos de novo. Começa tudo de novo. Vamos seguir na linha. Isso é o que vai fazer você conseguir manter no longo prazo. Porque se você ficar muito restritivo, muito restrito, a tendência de você abandonar é muito grande. Então, muitas pessoas elas começam a restringir gradualmente. É uma outra estratégia. Tem pessoas que não.
Ou é 8 ou 80. Eu não digo que precisa ser 8 ou 80. Mas tente fazer o máximo possível. Aconteceu um evento, um aniversário, vai lá, comer um pouquinho a mais, no dia seguinte volta de novo. Tá tudo certo, não se cobre tanto. Seja flexível. Quem é o flexível dura mais do que o rígido. Certo? O flexível ele é mais forte, ele dura mais do que o rígido. Então, isso vale para a vida. Sai um pouquinho da dieta, volta no dia seguinte, começa tudo de novo, vamos tocar em frente. É assim que funciona. Não adianta achar que vai ser sempre mil maravilhas e aí depois você se frustra. Não, entenda. Vai ter momentos que você vai sair um pouquinho, mas já vai voltar e está tudo bem. É assim que precisa ser. Certo? Recapitulando então os nossos 5 pilares. A alimentação inteligente, o exercício eficiente, o sono reparador, controle do estresse e a constância. Essa constância com flexibilidade. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido, tá? Nós estamos chegando aqui ao final dessa live. Antes de eu terminar, eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui, tá? Falar para vocês que, de repente, se você for com alguma dúvida, eu vou abrir daqui a pouco para perguntas, tá certo? Se você quiser saber um pouco mais, me manda um direct, eu te explico qualquer coisa que foi abordada aqui com mais detalhes. Se você, de repente, quer montar um planejamento para você seguir, entender na sua rotina diária onde está sendo o ponto falho, marca um horário comigo, a gente senta, conversa. Um plano de treino também, a gente pode sentar, conversar, estruturar um programa, tanto de treinamento quanto de ações, para você atingir o emagrecimento. O emagrecimento não é um bicho de 7 cabeças, só que tem que ser estruturado. É com estrutura e ações pontuais que você atinge os seus objetivos. Certo? Se você tiver alguma pergunta, pode me falar, vai ser um prazer te responder.